Então, vamos falar sobre os diversos transtornos e vamos dar nome a cada um deles, até que eu acho interessante para você que está aqui assistindo a gente. Pode ser que não saiba e que não conheça, e são nutricionistas que atendem diariamente milhares e milhares de mulheres. E aí eu te convido a fazer uma reflexão. Será que você mesmo não está propagando isso pro teu paciente? Olha isso. É muito grave. Muito importante. Né? E aqui não tem ninguém julgando ninguém não, porque o conhecimento é para ser multiplicado e para ser divulgado, mas é bonito a gente olhar pra gente e tentar se corrigir e tentar ver, putz, isso aqui, né? Eu acho que sem saber, porque como vocês falaram belíssimamente, é um inconsciente coletivo, tá dentro de mim e não é fácil tirar, mas eu vou tentar me corrigir, vou mudar minhas palavras e vou mudar comigo para mudar com o outro. Me conscientizar, né? Isso. E que é muito difícil, né, Julia? A Thaís falou da compulsão alimentar, né? Tem vários transtornos alimentares, mas o mais não é o mais importante, né? Mas os principais são a bulimia, a anorexia e o transtorno de compulsão alimentar. Né? Pegando o que a Thaís falou, eu acho legal a Thaís falar de uma forma da nutrição e eu falar de uma forma simbólica. Adoro. Né? Gosto. Fala da compulsão, que aí eu pego essa parte simbólica. Então, assim, o transtorno da compulsão alimentar é o transtorno alimentar mais comum dentre esses três aí, que é o top 3 dos transtornos, mas existem outros vários. E ele é o que aparece mais também na população masculina. Apesar da bulimia e da anorexia começarem a aparecer mais casos agora dentre os homens. O transtorno da compulsão alimentar, ele é caracterizado por uma ingestão de comida, um volume muito grande, um volume maior do que uma outra pessoa nas mesmas condições, no mesmo cenário, no mesmo contexto, não conseguiria fazer o mesmo. Então, a gente está aqui, nós três juntas, está cada um tomando aí um cafezinho com biscoitinho, e eu como 5 cafezinhos e 7 pacotes de biscoito, enfim, possivelmente não aconteceria de forma natural para nós três. Certo. Possivelmente esse meu evento seria caracterizado como uma compulsão alimentar. Quando isso acontece de forma recorrente, várias vezes na semana, pelo menos umas 3 vezes ao longo de 3 meses, mais ou menos. 3 vezes ao longo de 3 meses. Isso sempre muda, tá? Toda hora muda. Sai um artiguinho que fala que não precisa mais ser tantas vezes por semana, mas precisa ter uma frequência de tantos meses. Mas entender que isso tem que ter uma frequência. Na tua prática clínica, você entende que é uma frequência. É uma frequência. Isso pode acontecer, não pode ser isoladamente. Se for isoladamente, acontece, é isso, e vida que segue. E é sempre com o mesmo alimento? Não. Até porque outra característica do transtorno da compulsão alimentar é essa urgência que aumenta a velocidade desse consumo. Então, você não pensa direito. Você come o que tem, com a velocidade que tem, engole, não sente o gosto da comida. Então, abre a geladeira, come o que tiver. Uma coisa, desculpa, Thaís, mas uma coisa muito importante que as pessoas acham que tem compulsão alimentar, né? Eu até, no consultório, as pessoas, meus próprios pacientes já sabem que não é assim, mas vira mexe, já vem alguém, eu tive compulsão alimentar esse final de semana. Aí eu juro, como que foi isso? O que foi? Então, eu comi 5 pedaços de pizza a mais do que eu comeria, 3 pedaços de pizza. Isso não necessariamente é uma compulsão alimentar. Né? A compulsão alimentar não é você sair da sua dieta, não é você comer não resistir, né? Chocolate. Não resistir. Não é compulsão. Ou você, nossa, aquilo tava muito gostoso, eu tava ali com a minha família, eu acabei comendo mais, passei um pouquinho mal e tal. Não necessariamente vai ser uma compulsão alimentar. Né? Por isso que tem esses... Existem critérios bem específicos, mas pra gente encurtar a história, porque são muitos. É um volume muito maior de comida do que normalmente você está acostumado e outras pessoas não conseguiriam fazer o mesmo nas mesmas circunstâncias. Isso acontece com frequência. Existe ali uma sensação de perda de controle naquele momento. Essa compulsão pode ser programada em até certo ponto, mas não adianta a gente entrar aqui que vai ficar um tempão falando disso. E existe um sentimento muito ruim de culpa, de negativo, de arrependimento, de nossa, como eu sou ruim, eu não presto.
muito ruim. Então, é um somatório de eventos, assim. Então, como a Júlia falou, não resisti a esse chocolate, tive uma compulsão. Não é por aí. Sim. É um transtorno com critérios específicos e que traz muito sofrimento e vários prejuízos na vida da pessoa. E linkando isso com o que a gente estava falando de feminino e masculino, tem uma autora que é a Marion Woodman, que ela fala que a compulsão alimentar é como se fosse uma forma do nosso inconsciente trazer, isso falando nas mulheres, né? Trazer o feminino para a vida das pessoas. Olha. Não só das mulheres, mas enfim, como a gente está falando aqui muito do feminino, né? Como assim? Bom, se a gente pegar o alimento, tá? Antes de tudo, o que o inconsciente ele faz? O inconsciente ele quer ser visto. O Jung diz que na nossa psique, né, a gente tem 95% mais ou menos é inconsciente. E a gente só tem 5% de consciência. É muita coisa. Então, o que o inconsciente quer fazer? Ele quer aparecer. Isso é o autoconhecimento. É você conhecer sua psique, né, como um todo. Não tem como a gente conhecer tudo, mas ir conhecendo aos poucos. Então, o inconsciente, ele vai dando sinais, ele vai aparecendo. Na questão dos transtornos alimentares, dos comportamentos transtornados e tudo mais, do comer transtornado, isso fala muito sobre esse feminino. O que ela fala? Ela fala que o inconsciente, ele precisa trazer o feminino para a vida das pessoas. Por quê? Porque a gente desvaloriza o feminino, né? O homem não pode chorar. Hoje em dia a gente está olhando, você vê o quanto as mulheres também estão matando esse feminino, porque na luta por direitos iguais, né, a gente quer também ser valorizada, né? Espaço, é super normal, a gente quer espaço. E aí a gente olha ao redor e fala, o que tá dando, o que tá tendo espaço? Bom, os homens, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou imitar. Então eu vou ficar com esse masculino muito dentro de mim. Muito forte. Então eu vou, às vezes, matar todo o meu lado criativo, o meu lado, que é o meu lado feminino, intuitivo. A minha intuição. Vou trabalhar em excesso, vou fazer em excesso, vou estar ali. A gente vê muitas mulheres super controladoras, eu sou uma delas. Pois é. Então, a gente acaba matando esse lado feminino. E aí, como o inconsciente ele quer aparecer, ele faz a seguinte coisa. Bom, se na consciência você tá com esse lado masculino, né, muito aflorado, eu vou te enfiar o feminino. Então, ele faz o quê? Uma compulsão alimentar. Por quê? Porque o alimento é feminino. Olha. A primeira forma que você se alimenta no mundo é pelo leite materno, vem da sua mãe, né? Fala sobre o feminino. Se você pegar até na mitologia, no mito de Adão e Eva, né? Que foi comer a maçã. A maçã quem foi comeu? A Eva, né? Fala desse feminino aí também. Então, acaba fazendo com que, simbolicamente, o corpo esteja falando, olha pra você, olha pros seus sentimentos, olha pras suas emoções. Por isso que ela falou do bolo que fica aqui. A gente come as nossas emoções porque a gente não pode sentir as nossas emoções. A gente não foi ensinado, óbvio que, né, eu tô generalizando, mas a gente não foi ensinado a falar sobre as nossas emoções, a dizer como a gente tá se sentindo, né? A gente foi ensinado a engole o choro. Sim. Então, no sentido simbólico da compulsão alimentar, ela aparece por causa disso, porque a gente tá comendo as nossas emoções, porque a gente não tolera as nossas emoções, a gente não tolera sentir. Porque a gente não quer sentir o que é ruim. Então, raiva, tristeza, inveja. E não só isso, porque não só os sentimentos ruins, mas até os que a gente considera bons. Por exemplo, a gente vai comemorar. Certo. A palavra comemorar vem comer. Sim. Então eu tô com uma ansiedade muito grande porque eu vou viajar. Eu vou comer, às vezes, porque eu não sei lidar com essa ansiedade, eu não sei falar dela, não sei colocar ela pra fora, porque eu não fui ensinada. Entendi. Né? Se a gente olhar que o nosso lado emocional, ele fala desse princípio feminino que tá tanto dentro dos homens quanto das mulheres, quando a gente não fala sobre esses sentimentos, a gente tá desvalorizando o feminino. Sim. E aí, o corpo vem compensar. Falar, alô, olha pra esse lado. E os transtornos alimentares como um todo falam sobre esse feminino, né? Tanto que tem o transtorno de compulsão alimentar, a bulimia nervosa, né, tá? Se você quiser falar... Mas assim, eu entendi isso agora, tá? Existe tratamento para compulsão alimentar, assim? Como é que seria esse tratamento associado da psicologia e da nutrição para pacientes que sejam diagnosticados com a compulsão alimentar?
Então, o transtorno da compulsão alimentar, o paciente que tem esse transtorno, normalmente ele tem características de personalidade e de comportamento bem características, bem comuns entre eles, assim. E uma delas é desorganização, de um modo geral, dificuldade cognitiva para algumas coisas, rotina, dificuldade em estabelecer uma rotina. Então, e mistura tudo isso com as crenças todas e com os desejos todos e com os medos todos, torna tudo ainda mais caótico. Certo. Então, o tratamento para qualquer um dos transtornos alimentares sempre vai ser multidisciplinar. Vai ter que passar por um médico, vai ter que passar pelo psiquiatra, até porque é o psiquiatra que faz o diagnóstico formalmente. É super comum, quase que sempre, em algum momento do tratamento, vai precisar de uma intervenção farmacológica. Porque é comum a comorbidade estar associada a uma ansiedade, uma depressão. É comum. Então, precisa disso, senão o tratamento não anda. Precisa do apoio do tratamento psicoterápico e precisa do tratamento nutricional. Essa estrutura caótica, ela é como se a medicação entrasse ali para preparar o campo, a visão. Bom, agora estou enxergando além de um palmo da minha frente. Para a terapia vir e ajudar a estabilizar as coisas, a enxergar, a tomar consciência, a nutrição entrar e conseguir falar, bom, vamos estruturar esse seu dia alimentar, vamos planejar, vamos aprender a fazer uma lista de compras, vamos entender por que aqui a compulsão acontece, será que é só simbolicamente, ou será que está faltando uma fibra aqui na refeição anterior? Também tem isso. Certo, verdade. Então, a gente vai estruturando a alimentação para ir descartando gatilhos fisiológicos, bioquímicos e vai trabalhando em paralelo a parte da Até porque somos seres biopsico-socioculturais. Sim. Então, a gente não tem que olhar apenas pro lado bio, né, ou pro lado psicológico. Inclusive, foi por isso que eu e a Thaís, a gente se juntou. Porque não adiantava, eu tava ali atendendo uma pessoa... Me fala ali no teu dia a dia, ali do consultório, como é que você trata isso? Você traz luz para onde, para o sentimento onde aquele teu paciente não quer assumir, não quer ver? Como depende. É que você faz? Tem um lado muito delicado aí. Porque, por exemplo, tem pessoas que se chegarem lá no meu consultório e falarem assim, eu quero emagrecer. Eu vou falar... Beleza, né? Mas por quê? Pra quê? Se eu começar já falando, então, isso aí é uma crença sua. Não, que, sim, com né? certeza. Ela vai falar, não, eu vou embora porque eu quero emagrecer. Tipo, Dani, você não quer trabalhar isso. Sim. Né? Então, a gente começa a perceber o pra quê, né? O que tá por trás dessa necessidade de emagrecimento. Não que eu vou falar, não, você não vai, não precisa, não, óbvio que não. Mas assim, para que aquilo seja real pra você, o que tá por trás disso? Que crenças são essas? Você quer esse emagrecimento por causa de você, ou por causa da sua família, ou pelo que você escutava desde que você era criança, ou pela mídia que fala lá indiretamente e até diretamente que as mulheres bem-sucedidas são magras e, enfim, né? Pra que isso? E aí, quando a gente vai trabalhando essa crença, a gente vai começando a descobrir que nem aquela imagenzinha do iceberg, né? Sim. A gente vai descobrindo que, assim, é engraçado. A pessoa chega lá querendo emagrecer ou lidar melhor com o próprio corpo, ou enfim, e ela aceitar. E aí ela começa a perceber que, peraí, então tem ligação, às vezes, com a minha mãe e com o que... Não, assim, é impressionante. E aí, uma das coisas que a gente junta, né, a nutrição com a psicologia, é muito por isso, porque eu tava ali percebendo que, beleza, eu tava ali conseguindo trabalhar as crenças e tudo mais. Mas tem uma outra parte que eu começava a tentar, né, abordar, e eu não podia, porque eu era psicólogo, não nutricionista, que falava sobre os alimentos, sobre o lado da nutrição mesmo. E aí eu ficava, ai meu Deus, eu preciso indicar para uma nutricionista. Isso. Mas infelizmente ainda, né, nessa época ainda era muito difícil achar uma nutricionista comportamental. Às vezes, infelizmente, indicar para alguma nutricionista poderia até intensificar o quadro, né? Porque ia ser ali colocado um papel para você seguir e por trás desse papel, se você não seguir isso, você já chega com culpa, né? E porque eu não tenho foco, não tenho disciplina. E assim, não é bem assim. Você tem todo um lado psicológico. É por isso que quando eu encontrei a Thaís, eu falei, meu Deus, minha vida mudou, porque agora eu vou conseguir ter trabalhar segurança. Entendi. Com alguém que vai estar junto nesse processo. E assim, é
é a fórmula perfeita, nutrição e psicologia, assim, né? A gente percebe... Não tem como ser só a nutrição e só a psicologia.